Olá pessoal, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de passar um pouquinho mais de alguns conhecimentos técnicos. Falamos anteriormente, na aula passada, sobre desenho técnico da maneira mais simples possível, né? Não entramos muito na literatura técnica, porque senão ficaria um pouquinho mais complicado. Então vamos falar hoje, o conteúdo hoje é bem amplo, também ao mesmo tempo simples, né? Tendo em vista que tem que se atentar a algumas normas, tanto a norma nacional, né? Aqui no Brasil nós utilizamos a BNT e falaremos também de uma norma alemã, que é a norma DIN, a norma 6885, que fala sobre chavetas, né? Rasgo de chavetas, tolerâncias, se é com interferência, se é com folga. Então essa norma nos norteia, ela nos dá uma boa base técnica para você especificar aí o seu material conforme as suas orientações técnicas, ok? Vamos lá então? Vamos lá, pessoal. Eu preparei uma situação problema, né, de uma peça de reposição que está danificada numa máquina, né? Esta função em si é de um profissional da área de manutenção mecânica. Então, não necessariamente esse profissional, às vezes, ele não tem o tempo hábil para fazer uma manutenção simples por estar atarefado em outras funções um pouquinho mais complexa, né? Então, essa atividade pode ser feita por um operador mantenedor. O que seria esse profissional? É um profissional que tem uma qualificação onde ele pode intervir em algumas situações, né, de reposição de peça, troca de parafuso, tirar o dimensional de um eixo, por exemplo, como essa situação que nós vamos mostrar para vocês. Então, esta habilidade, esta técnica, esse profissional, ele pode executar legalmente dentro de uma empresa, ok? Então, a situação problema, ela vai ser bem resumida, é, mas ele vai ter que ter alguns cuidados em consultar algumas normas técnicas, né? Como eu mencionei no início aí. Ele vai ter que consultar a NBR, né? 6409, que fala de tolerâncias geométricas, que ele já teve esse conhecimento anterior. Também a NBR 6158, que é o ajuste, né, de tolerâncias dimensionais, né, onde fala, por exemplo, 20H7, o que seria o 20H7? Seria para furo, para eixo. Né? Então, essa terminologia ele já teve já como base anteriormente. Tá? Falaremos também da norma DIN, mencionada no início da aula, que é a DIN 6885, que fala sobre rasgo de chaveta, né? Que seria um rasgo de chaveta? Seria esta abertura superior do eixo, né? Um nome técnico, né? É oblongo que fala-se, né? Uns profissionais aí mais antigos fala oblongo, né? Mas o nome técnico mesmo seria oblongo, que seria um rasgo onde ficaria alojado um dispositivo, ou seja, uma peça retangular que travaria um eixo a uma outra peça cilíndrica num conjunto montado, ok? Essa peça ela teria que ser reposta, por exemplo, nessa situação problema, numa máquina, e o profissional ele vai tirar o dimensional, né? Comprimento de face a face, ok? Né? Diâmetro, certo? Diâmetro menor, diâmetro maior, rasgo da chaveta, profundidade da chaveta, ok? E nós separamos aqui um instrumento de medição onde ele tem que ter um domínio também, chamado, nós corrigimos aí, eu falei chamado, mas o nome técnico dele seria o paquímetro, tá? Então vamos lá, fecharemos aqui, abriremos isso aqui. Por exemplo, esse eixo ele tem um comprimento total de 150 milímetros, né? Aqui, ó.
tá? Então, já tem essa base, né? Total 150 milímetros. Medir a peça, abre o paquímetro. Vamos lá. Aqui na especificação técnica, nós temos a perspectiva isométrica, né? Que eu me atentei aqui em colocar ela em perspectiva. Tivemos também essa base anterior aí, com esse público, né? O SC aqui, quando você observar, significa que esta perspectiva isométrica, ela está sem escala, tá? Sem, né, barra ESC, sem escala, ok? Então, em perspectiva, nós já demos o dimensional. O profissional veio até aqui, tirou as medidas, né? E fez o croquis, ajustou, né? Só que esse profissional, ele não pode fazer dessa maneira aqui o desenho. Por quê? É muito complicado, ele tem que utilizar outras técnicas, né? Ele já vai ter que fazer logo uma vista, né? Ou seja, logo uma projeção. Para uma peça cilíndrica, nem sempre você precisa utilizar as três vistas ou outras vistas auxiliares, né? Um eixo, uma peça cilíndrica, você pode simplesmente numa vista, né? Tem até mesmo tem um nome técnico para isso, seria supressão de vista, né? Onde ele vai executar somente uma vista e essa vista vai dar toda a orientação para o profissional executar a peça, tá? Importante reforçar, relembrar que você precisa saber qual diedro que você está trabalhando. Aqui, como as normas europeias, nós trabalhamos no primeiro diedro, tá? O que nos norteia a saber qual projeção ortogonal você vai colocar no desenho, qual rebatimento, seria essa simbologia aqui, ok? O profissional que já é da área, já está tarimbado, ele já sabe que isso aqui significa primeiro diedro, que é a orientação utilizada tanto aqui na América do Sul quanto nos países europeus, tá bom? Vamos lá. Então ele pegou aqui um comprimento aqui total no paquímetro, né? Total, como nós estávamos vendo aqui, ó, 150 milímetros, né? Transmitiu numa vista frontal aqui, ó, seu desenho, né? E começou a fazer o seu croquis, vamos dizer assim. Aqui na perspectiva isométrica, ele está falando que é 25H7. Nossa Senhora, o que significa isso, meu Deus do céu? Nós já sabemos que 25H7, nós temos uma NBR a ser seguida, você tem uma tabelinha, quando você vai buscar na tabela, você vai ter um ranger, né, de tanto a tanto, você vai ter um dimensional, né, que vai ser ou para mais ou para menos. O que vai te dizer isso? Né? É uma tabelinha chamada que você vai consultar a NBR 6158, né? Tolerância dimensional, que seria essa aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos aí o nosso eixo aqui anteriormente, que nós estávamos dizendo, era de 25, né? Então, de 18 a 30, ó, de 18 milímetros aqui, ó, dimensão nominal de 18 a 30, vamos fazer batalha naval aqui, ó, opa, H7. Então, ele seria para mais nada menos 21, né? Mas você tome cuidado com esse menos 21, que ele está nos dizendo aqui que é microns em metros, né? Então, você vai dividir, você vai pegar esta tolerância aqui, ó, menos 21 e dividir por 1000, né? Porque microns, né? Dividido por 1000 vai ser a tolerância que ele vai colocar aqui para o torneiro mecânico ou na máquina CNC, vai executar esse diâmetro aqui conforme essa sua especificação. Eu coloquei até um lembretezinho aqui para vocês, ó, que é a 6158, ok? Essa norma que é essa mesma que você está observando aqui, ó. Então, ó, num diâmetro de 18 a 30, ele se enquadra aquele 25 que você estava vendo na ponta do eixo lá, ó. Vindo até aqui, ele fala que é H7, desce, então nós temos aqui, ó, pá, ok? Simples de tudo, beleza? Vamos lá. Só que aqui nós estávamos observando que tem um rasgo de chaveta, tá vendo? Olha o rasgo de chaveta aqui, né? E você tem que especificar esse cara aqui, ó.
Como é que você especifica esse cara para o profissional que vai executar o eixo a fazer essa peça conforme manda as medidas, né? Aqui nós aplicamos um corte, né? Que seria, não há uma regra se é no meio, se é do lado. Você que vai decidir aí a melhor posição para você fazer o corte, ok? E feito o corte, você vai jogar o corte na mesma escala ou numa escala maior, se for necessário, né? Você pode jogar numa escala maior, é, em algum lugar da sua folha, né? Do seu papel que está fazendo o seu croquis. Eu joguei aqui porque foi o melhor local que encontrei no momento, né? Então eu joguei numa escala 1:1. O que ele está nos dizendo aqui, ó? Que esta profundidade do rasgo dessa chaveta aqui, que seria daqui, né? Daqui de cima, vamos ver, daqui de cima até aqui embaixo, ele tem uma profundidade de 5 milímetros. Isso aqui é normalizado, ok? Qual norma que seria? DIN 6885, tá? Só para reforçar. E daqui a pouquinho eu já abro essa norma e você vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Então ele tem uma profundidade de 5 milímetros, uma largura de 10 milímetros, ok? Então, inclusive, já aproveitando já o gancho, eu vou abrir essa norma para vocês. O que ele fala aqui, ó? Que nós temos um determinado diâmetro, né? O nosso diâmetro ali, se vocês se recordam bem, vamos voltar para cá, ó, seria o diâmetro maior da nossa peça, 35, ok? 35H6. Isso aí você vai buscar lá na NBR, que fala sobre tolerância dimensional. Aqui, só para você ter um norte, só para você ter uma orientação, onde você vai buscar na tabela DIN, então o diâmetro nominal é 35. O que ele nos fala? Que de 30 a 38, nós temos uma largura de 10 milímetros. Vamos ver se bateu. Olha, nós temos uma largura de 10, ok? Ó, de 30 a 38, a largura de 10. A altura, ou seja, a profundidade do rasgo, ó, 5 milímetros. Olha aqui, ó, profundidade do rasgo. Eixo T1 e cubo T2. Nós estamos falando do eixo, então é T1. O que é o T1? O T1 você vai buscar na NBR 6158, que você vai ver qual que seria a tolerância para esse eixo aí, tá bom? Então vamos lá, para o eixo e para o cubo. O cubo é quando você for fazer, no caso, um rasgo para uma polia ou para uma, um, uma flange, tá bom? Então seria essa norma aqui para você seguir. Aqui, as tolerâncias recomendadas, né? Para rasgo no cubo, maior pressão P9, menor pressão JS9. Isso aqui nada mais é se você quiser interferência com ajuste, com pressão, né? Ou ajuste suave. Isso aqui um pouquinho mais adiante a gente vai explicar, explanar com mais propriedade isso aqui, tá? O intuito dessa aula aqui é você saber que tudo para você executar numa fábrica, você tem que seguir alguma norma e não é fazer somente da sua cabeça. É claro que você pode utilizar suas criatividades, mas complementando com as NBR, né? Ou se não, na ausência de alguma NBR, buscar algumas normas internacionais, ok? Então ficou bem claro aqui, ó, que nós temos um rasgo de chaveta. Aqui você que vai definir qual letrinha que você vai colocar aqui, ó, né? Se vai ser para o rasgo, qual vai ser a tolerância aqui, ó, se vai ser mais ou menos um centésimo, né? A necessidade do serviço, ou seja, a precisão do seu serviço que vai né, te dizer aí, tá? Aqui nós fizemos um corte, aqui falamos também sobre rachura, né? Que seria essas linhas aqui que você está vendo na diagonal, que ela identifica o tipo do material, né, que essa peça tem que ser executada, ok? Esse desenho está em escala 1:1, né? Escala 1:1, num formato A4, que vocês já aprenderam sobre isso, formato A4. Esta perspectiva está sem escala nenhuma, né?
E aqui nós temos um detalhinho aqui que eu queria explicar para vocês. Ó. Ele fala que é 0,5 por 45, 4 vezes. O que seria isso aqui, professor? Isso aqui nada mais é que eu quero que esta minha peça ela tenha todos os cantos não cortantes, ou seja, não sem canto vivo aqui no caso, né? Quebrar o canto aqui, ó. Só que está muito pequeno, ó, tá em escala 1 para 1 e não consigo nem observar. Então o que eu faço? Eu chamo um detalhe aqui, né? Detalhe A, jogo ele em algum local do meu desenho, da minha folha, e dou uma escala nesse detalhe aqui, ó, 2 vezes maior, né? Esse detalhe aqui, ó. Ok? Olha que simples que ficou, ó. Então aquele detalhe ele ficou 2 vezes maior. Você está observando que tem que fazer, o profissional que está executando essa peça, ele tem que fazer aqui, ó, um 45 graus, meio milímetro, né, de profundidade, ó. Inclusive vou até colocar aqui para você, ó, o que seria esse 0,5. Esse 0,5 nada mais é do que isso aqui, ó. Então ele vai aprofundar meio milímetro, ok? Com 45 graus, tá? Só que vai ficar para não ficar redundante, para não poluir o desenho, nós colocamos aqui, ó, o que a norma nos orienta que pode ser feita, 0,5 por 45 graus, ok? Então nós temos 45 por meio milímetro de profundidade, né? Ok? Ah, e o 4 vezes aqui? E qual que é esse significado do 4 vezes? Significa, pessoal, que eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, nas 4 quinas, nas 4 arestas do meu desenho, ela tem que ser feito esse detalhe aqui, esse chanfro, ok? Mais um detalhe, pessoal, como é uma vista única do desenho, com exceção desse corte aqui, você observa que eu tenho essa simbologia aqui, ó, que é o Φ, que é uma letra grega, né? Ele indica que essa aqui é uma peça cilíndrica, é uma peça redonda. Então não tem necessidade de ser feitas 3 projeções ortogonais, né? Ou 3 projeções, ou outra projeção auxiliar. Somente em uma vista eu consigo resumir o meu desenho, né? Como eu falei anteriormente, podemos falar aí uma terminologia bacana aí que é muito utilizado no dia a dia da fábrica aí, para quem trabalha aí executando esse tipo de tarefa, supressão de vista significa que você está economizando vista porque é um desenho simples, apesar de ter bastante orientações técnicas aqui, tá? Pois bem, agora vem algumas notas, tá? Falamos como que você vai executar o seu croquis, se for necessário aplicar um corte, porque aqui fica difícil eu mostrar aqui, ó, como é que seria esta parte, né? Aqui nós temos também um corte parcial, um seccionamento aqui, ó, tá? Porque a norma fala que você tem que evitar colocar cotas em linhas tracejadas. Então nós fizemos aqui um corte parcial, tá? Um seccionamento, tá? Agora vamos para alguns detalhes bem técnicos aqui, que seria muito importante você colocar o que você quer na sua peça, né? Algumas orientações. Então nós denominamos como nota, no singular, tá? Nota 1, por exemplo, dimensões em milímetro. Ok, estamos observando aqui, ó. Exceto onde indicado ao contrário, tá? Onde indicado ao contrário. Nota 2, material, 2 pontos, barra redonda, DIN, né? Eu abreviei aqui, né? Diâmetro de 1,5 polegada, por isso que tem aqui, ó, na nota 1 aqui, ó, dimensões em milímetro, bem especificado, ó, exceto onde indicado o contrário. Por que eu coloquei aqui diâmetro de 1,5 polegada por 153 milímetros de comprimento? O material depois eu falo, tá? Porque se eu pedir um material no diâmetro direto de
35, eu não vou ter material suficiente para ser torneado ou para ser usinado. Então eu sempre peço sobre metal, no caso, né, um termo técnico aí, que é utilizado também no dia a dia fabril. Né? Eu peço aqui 1,5 polegadas, que eu sei que dá aproximadamente 38 milímetros por 153 milímetros de comprimento. O comprimento total, como está mostrando aqui na perspectiva isométrica, não é 150? Se eu já pedir um material com 150, não vai ter como ser executado as tolerâncias geométricas e dimensionais se você comprar na mesma medida o material. Então sempre você tem que comprar um material a mais aí. Quem que pode te orientar? Quem vai executar a peça, né? Você trabalhando em equipe, você pode comentar com o seu colega que vai executar. Material de comprimento que seria suficiente para não ficar tão redundante, né? Para você executar essa peça. Ele fala, coloca 2 milímetros, coloca 3 milímetros, aí você vai, né, especificar o comprimento aí ou o diâmetro sempre a mais, ok? Sempre com orientação do colega que vai executar a peça, tá? Aço carbono SAE 1045. Esse SAE significa uma norma internacional que não precisamos também se aprofundar, tá? 1045, que seria as porcentagens de carbono, no caso, a liga do material, né? Que seria aqui o 10, um aço com 45% de carbono, ok? O que mais nós temos aqui numa nota? Nota 3. Será necessário aplicar simbologia de batimento total não mais que 3 microns conforme NBR 6409. Então, você percebe que eu estou forçando nessa situação problema você buscar orientações técnicas. Você tem que consultar essa norma aqui, tá? Depois, na nota 4, para execução do rasgo de chaveta, consultar norma ABNT NBR 6441 de 91, né? Furos, rasgos para chavetas e linguetas de arraste. E norma DIN 6885. Tá? Então, na ausência desta NBR aqui, você pode consultar uma norma alemã. Olha que simples que ficou, tá? Bem resumido, tá? Se tiver alguma dúvida aí, você dá uma comentada aí no canal aí. E tem o e-mail, tudo já especificado para vocês. Não hesitarei em tirar qualquer dúvida em qualquer momento, se possível for, tá? Fica aí mais uma vez meus agradecimentos e até uma próxima aula.